Fala pessoal, tudo bem com vocês? Murilo Perin aqui, mas podem me chamar de Mupa. Bom galera, dando sequência nos nossos vídeos de mangá, eu vou ter que voltar a falar de uma coisinha mais básica que eu percebi que eu acabei pulando de certa maneira. Então, ao invés de listar aqui como nossa quinta aula de mangá, eu vou colocar como aula 0. E para quem está vindo do futuro, é isso mesmo, esse vídeo foi feito depois, mas a sequência é essa. Quando a gente vai falar da estrutura da cabeça do mangá, uma maneira prática da gente desenvolver é fazendo uma esfera, como apareceu ali no começo do vídeo, já vai ter aqui um outro exemplo, e depois eu vou puxar uma linha na vertical que passa no meio dessa esfera. Como no caso o personagem está olhando um pouquinho para o lado, essa linha vai aparecer levemente inclinada. Se o personagem estivesse olhando para frente, essa linha apareceria exatamente no meio da cabeça, no meio da esfera. Uma vez que eu fiz a esfera em linha vertical, eu vou criar mais duas linhas horizontais. Uma delas na parte de baixo da esfera, então ali onde acaba a esfera eu vou traçar uma linha horizontal e um pouco acima, no máximo, mais ou menos na metade dessa esfera, eu vou fazer uma outra linha horizontal, uma linha de um lado para o outro. Vai ficar mais ou menos o formatinho ali do começo do vídeo, já vocês verão outro formato igual. Depois, o que eu termino de fazer para dar o formato da cabeça do mangá? Eu vou conectar as duas linhas horizontais, vou conectar a lateral delas numa linha diagonal, não muito inclinada, e no final vou conectar a linha de baixo, a linha da horizontal de baixo com a ponta da linha vertical. É isso que vai formar o queixinho do personagem, esse queixo de mangá. Uma vez que eu terminei a estrutura, eu comecei a esboçar o nosso personagem, que agora eu já estou contornando, e como que a gente vai usar então a estrutura para desenvolver o rosto do personagem. O nariz vai estar aparecendo ali onde a linha vertical, a linha de cima para baixo, encontra a linha horizontal da parte de baixo. Exatamente nesse ponto a gente começa a desenvolver o nariz do personagem de mangá. Um pouquinho abaixo do nariz a gente faz a boca, sempre lembrando que a distância da boca para o queixo é maior do que a distância da boca para o nariz, então não façam muito baixa essa boca, deixa ela mais próxima ali do nariz. E quando a gente fala de um mangá que tem o olho muito exagerado, o olho vai estar posicionado entre essas duas linhas horizontais. A orelha também vai estar posicionada entre essas duas linhas. No segundo exemplo que eu estou dando ali do lado, vocês percebem que eu tirei um pouquinho do queixo, deixei ele mais quadradinho, mas ali é bem nítida a estrutura agora. A esfera, a linha vertical, as duas linhas horizontais. Como eu falei, o personagem está de frente, então nesse caso aqui a gente vê as linhas todas mais retinhas, mais certinhas. Quando o personagem inclina a cabeça para o lado, para cima ou para baixo, a gente vai inclinar um pouquinho também esse arco para mostrar como a cabeça está rotacionando. Mais ou menos como se fosse uma bola de basquete. A linha que está de frente para a gente aparece reta, mas quando a gente olha essa bola de baixo, a linha parece inclinar para cima. Quando a gente olha essa bola de basquete por cima, a linha parece inclinar para baixo. A ideia é bem parecida. Quando a gente fala do desenvolvimento da cabeça do personagem de mangá, tem várias hipóteses, tem várias maneiras da gente aplicar todas as características internas. Então, no primeiro exemplo, a gente tem um pouco mais do excesso das pontas, aquele personagem que ele é bem típico do mangá de aventura, do mangá de ação, do que a gente chama de shonen, como Naruto, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. E por isso o nariz ele é mais exagerado, a boca muitas vezes vai ter um dentinho ali na ponta, essa sobrancelha pontuda e os olhos grandões. Também o cabelo eu deixei bem exagerado, que traz essa ideia do mangá shonen. O segundo exemplo que eu estou trazendo aqui do lado, ele já mostra um estereótipo que está mais relacionado a uma figura humana, aquela figura que é mais próxima de algo tradicional, mais presente em mangás de linha adulta, o que a gente costuma chamar de seinen. Para esse caso eu decidi fazer um nariz um pouquinho menor, esse nariz que a gente repara só na parte de baixo, nas narinas, e os dois olhinhos ali do personagem eu diminuí um pouco. Quando a gente quer brincar com essa proporção, quando a gente quer fazer de uma maneira que não fique tão exagerada, que fique um pouco mais próxima com a figura humana, a linha de cima da horizontal, aquela linha que corta a esfera no meio, ela pode ser o limite não do olho do personagem, mas o limite da sobrancelha. No caso aqui a orelha, eu só deixei ela um pouquinho mais arredondada também. E olha como eu modifiquei bastante o formato do cabelo para esse personagem. Eu decidi separar um pouquinho melhor os fios e mostrar melhor a direção deles também, sem transformar naqueles blocos grandões e exagerados.
Então, primeiro a gente viu um exemplo que é mais clássico de shonen, depois um outro exemplo que brinca um pouquinho mais com a figura humana, que é mais próximo de algo tradicional, e também uma possibilidade que eu acho interessante e a que eu mais gosto é de misturar o formato do mangá com algo um pouco mais caricato. Então, nesse caso, ao invés de fazer a esfera, eu fiz uma oval, deixei a cabeça e a testa do personagem ainda mais comprida do que os outros, já que o mangá ele já tem essa testa exagerada. Deixei o nariz com uma grande ponta também, algo mais típico do desenho cômico, e aproveitei para deixar os olhos bem grandões, bem esticados. Olha como eles alcançam as duas linhas horizontais. A sobrancelha também ganhou mais espaço, ficou mais exagerada e bem na diagonal. E coloquei o uso exagerado das pontas na orelha, no nariz, na sobrancelha, no queixo do personagem e também no cabelo. Olha como aqui então a gente tem 3 exemplos de mangá bem distintos um do outro. O primeiro, um exemplo um pouco mais clássico, que a gente está mais habituado a ver por aí, nas principais animações que chegam no Brasil. No segundo, um exemplo que brinca um pouco mais com a figura humana, que ele aparece de uma maneira que é mais próxima das proporções reais da nossa espécie. E no terceiro exemplo, colocando ali aquele mangá que ele é mais caricato. Esse de cima ele lembra muito os mangás dos anos 90, dos anos 80. Esse segundo personagem, que é um pouco mais próximo da figura humana, está relacionado com uma série de animes e mangás que surgiram ali pelos anos 2000 e também os anos 90. E esse mangá mais caricato era uma coisa muito presente nos anos 60 e 70 e alguns outros animes como One Piece ainda brincam com ele. Pessoal, testem, procurem animes que vocês têm por referência e façam cada um dos exemplos. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo Rabisco.